Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Soares da Costa, estou aqui na Faculdade 8 de Julho e vou falar rapidamente para vocês sobre o direito eleitoral, teoria da inelegibilidade. Esse é um dos pontos fundamentais para a teoria do direito eleitoral. A grande questão que nós temos primeiro que ter em mente é quando a gente fala sobre direito eleitoral, a gente tem que pensar em uma dogmática jurídica eleitoral. Quando nós não temos conceitos seguros, conceitos firmes, a ciência do direito se empobrece e, na prática, não contribui para a formação de uma jurisprudência ou de uma experiência prática, racional, estruturada, que gere para a sociedade uma segurança jurídica. Onde os conceitos são vazios e não estão firmados dentro de uma sistemática, isso termina gerando os vazios conceituais e, portanto, o primado de uma subjetividade e de uma irracionalidade. O direito eleitoral ele se ressente ainda dessa solidificação de conceitos. E para que nós tenhamos em mente a importância disso, o primeiro instituto a ser tratado com a seriedade dogmática devida e que condiciona toda a interpretação, toda a hermenêutica do direito eleitoral, é justamente o instituto da inelegibilidade. A inelegibilidade, ela é uma sanção, a inelegibilidade, ela é uma condição, um pressuposto. O que é a inelegibilidade? E veja, essas perguntas que poderia parecer a você meramente retórica, ela tem um efeito prático, concreto, objetivo. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando foi decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei da ficha limpa, impactando a vida de candidatos, partiu justamente dessa premissa. Se a lei da ficha limpa fosse é, aplicada com base em uma visão de que a inelegibilidade, como decorrente de um fato ilícito, ela é uma sanção, como de fato ela não poderia ser aplicada retroativamente a candidatos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por uma má compreensão dogmática do Instituto da Inelegibilidade, entendeu que ela seria um pressuposto à candidatura e, com isso, aplicou retroativamente a sanção. Imagine você, por exemplo, um candidato que, num dado momento, foi condenado por abuso de poder econômico, teve uma inelegibilidade por 3 anos, que era a inelegibilidade, o tempo, o marco temporal da época, e depois de 3 anos, já transitado em julgada decisão, ele poderia concorrer normalmente a um mandato eletivo. Veio a lei da ficha limpa e ampliou de 3 para 8 anos o tempo de inelegibilidade, de impedimento, portanto, a que um cidadão nacional pudesse concorrer validamente ao mandato eletivo. Ora, ao ampliar de 3 para 8 anos, a questão é, se aplica para trás? Por exemplo, quem já tinha completado os 3 anos e voltou a poder se candidatar, teria que suportar 8 anos e, portanto, aqueles 3 mais 5 anos de inelegibilidade. E veja, isso tem um efeito prático. Isso significa tirar da vida política, ou significava uma série de candidatos ou de pessoas interessadas a concorrer ao mandato eletivo. Então, eu estou mostrando a você, que está me vendo, como a questão dos conceitos jurídicos tem não apenas uma preocupação teórica, intelectual, mas ela tem um efeito, essas questões têm um efeito prático fundamental. E o Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, ao dizer que a inelegibilidade não era uma sanção, mas sim um pressuposto, aplicou retroativamente a sanção de 8 anos para aqueles que já tinham cumprido a pena de inelegibilidade, desrespeitou a coisa julgada material, que é um primado constitucional, uma garantia constitucional, e com isso
modificou substancialmente o cenário político. É por isso que eu insisto com vocês, os conceitos jurídicos eleitorais, eles precisam e merecem um tratamento dogmático sério. Pois bem, nós, brasileiros, qualquer um de nós, que desejemos ser candidatos, devamos obter a elegibilidade, que é o direito de ser votado, nós precisamos cumprir alguns pressupostos. Ninguém nasce elegível, ninguém é elegível por ser brasileiro, ninguém é elegível por ter se filiado a um partido político, porque a elegibilidade é um direito de ser votado, e a questão a saber é quando nasce esse direito. Esse direito tem um fato jurídico determinante que o faz nascer. É o fato jurídico do registro de candidatura. Antes do registro de candidatura, não existe elegibilidade. E, portanto, todos os que não tenham registro de candidatura e que não tenham elegibilidade são inelegíveis. Mas essa inelegibilidade, meus caros e minhas caras, não é uma sanção nessa hipótese. É uma ausência, é uma carência do registro de candidatura, da complementação de todos os pressupostos para que aquele nacional, aquele cidadão venha a se tornar candidato. É algo natural, portanto, a vida jurídica. Mas a Constituição, veja, ela garante a todos o direito fundamental à participação política. Esse sim é um direito subjetivo que ele já surge como direito fundamental relativo à soberania popular desde que nós nascemos, desde que o nacional se transforma em nacional, desde que nós somos brasileiros. Nós já temos direito à participação política e quando nós vamos crescendo, essa participação política, de acordo com a maturidade que temos, vai se expressando na vida. Não é? E à medida que nós vamos amadurecendo, entrando na adolescência, enfim, esse direito à participação política na escola, nos grêmios estudantis, ele vai ganhando em dinâmica. O direito à associação, direito à manifestação, liberdade de expressão, são direitos fundamentais que estão embrenhados nesse conceito de soberania popular e no direito fundamental à participação política. E a expressão maior desse direito fundamental à participação política, o primeiro deles é o direito de votar, que surge com o alistamento eleitoral. No Brasil, o direito de votar não é algo inerente ao brasileiro ao brasileiro nacional. Ele precisa, para ter o direito de votar, se alistar na Justiça Eleitoral. É o alistamento o fato jurídico que vai fazer nascer o direito de votar. Nos transformamos em eleitor, nos transformamos em cidadãos. Mas isso é insuficiente para o direito de ser votado. Eu preciso, além de estar alistado e ser eleitor, ser cidadão, eu preciso estar filiado a um partido político. Eu preciso ter uma idade mínima exigível para o cargo que eu desejo concorrer. 18 anos para vereador, 21 para prefeito, enfim, deputado federal, deputado estadual, 30 anos para governador, 35 para senador e presidente da República. São condicionantes, são pressupostos para que eu possa obter a condição de candidato. Além disso, eu preciso ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, estar em pleno exercício dos meus direitos políticos. Esses pressupostos todinhos são as chamadas condições de elegibilidade. E elas são necessárias para que eu obtenha o registro da minha candidatura, que aí, a partir do registro da minha candidatura, eu passo a ser candidato oficialmente. Eu passo a ter a elegibilidade. A inelegibilidade como sanção é toda a perda da elegibilidade ou da possibilidade de se tornar elegível decorrente da prática de um ato ilícito. Tem natureza sancionatória, portanto, ao contrário do que disse o Supremo Tribunal Federal.
E a inelegibilidade, simples ou combinada, simples quando é para uma eleição específica, combinada quando é para mais de uma eleição, quando é adiante no tempo. Essa inelegibilidade de natureza sancionatória é que decorre de fatos jurídicos ilícitos eleitorais, como abuso de poder econômico, abuso de poder político, corrupção, fraude, os indevidos meios de comunicação social, captação ilícita de recurso, gasto indevido de campanha, fraude em cota de gênero, eventualmente, quando é a própria pessoa que causa a fraude. Então, basicamente, esse nosso contato é para mostrar como o direito eleitoral é rico do ponto de vista de dogmática jurídica, como possui uma racionalidade jurídica e como é importante compreender esses conceitos para uma correta vivência prática do direito eleitoral. Quem domina os conceitos, domina o direito. Quem domina os conceitos, transforma-os em excepcional instrumento para a prática jurídica. Era isso. Um abraço a todos vocês.